Saudações a todos, a todas, bom trabalho onde estiverem, que a paz do Senhor não saia do nosso coração, como desejou o próprio Jesus, no texto de São João. Estamos no capítulo 17, com o versículo 3, um versículo que é considerado um pouco problemático no texto. O versículo diz assim: Jesus tinha dito, pedido que o Pai concedesse a ele dar a vida eterna aos amigos de Jesus. E aí veio uma explicação. A vida eterna é esta. Em que consiste então a vida eterna? Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Estamos falando com o Pai. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Veja, o versículo faz uma distinção entre o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo não é Deus verdadeiro? Neste versículo parece que não. Nesse versículo a gente tem a impressão de uma distinção ao único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, e alguém que veio em nome deste Deus, que nós chamamos de Jesus Cristo, o enviado pelo Deus verdadeiro, mas que não é Deus verdadeiro. E aí vocês sabem que vem todas as teorias, conversas, discussões ao longo da história da Igreja sobre a pessoa de Jesus, o que chamamos de cristologia. Quem é este Jesus? Então vem relacionado à Trindade, evidentemente. Como dizer que ele faz parte da Trindade? Então vem Ario, que diz, sim, podemos chamá-lo de Deus, mas um Deus subalterno, em segundo lugar, numa dependência do primeiro, um pouco conforme está escrito aqui neste versículo. Então veio o arianismo, que é um único Deus, um Deus que está em segundo lugar um pouco abaixo do primeiro. Veio o modalismo, um único Deus que tem modalidades. Um dia este único, que acaba sendo uma única pessoa, ele aparece como Pai, outro dia ele aparece como Filho, outro dia ele aparece como Espírito, mas é sempre a mesma pessoa. Não é a doutrina católica do início. Porque não é fácil também, então todo mundo fica procurando. E aqui, alguém que redigiu este versículo e o colocou aqui dentro, tem uma maneira de ver. E o que chama a atenção também é que a vida eterna, São João usa muitas vezes a expressão vida eterna. Aqui está escrito, ora, a vida eterna é essa, mas não está escrito vida eterna, está escrito eterna vida. São João sempre escreve vida eterna, e aqui aparece eterna vida. Por que aqui ele mudou a posição do adjetivo? Então os especialistas dizem, o texto não é dele. E há um complemento disto tudo para a nossa compreensão, na primeira carta de São João. O texto também atribuído ao mesmo autor, primeira carta de São João. A primeira carta de São João termina com uma afirmação que parece corrigir este versículo 3º. Então, no versículo 3º está, que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Na primeira carta de São João, o último capítulo, capítulo 5, versículo 20, versículo 20, nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro. Lá se dizia que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. O Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o verdadeiro. E nós estamos
no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então aqui está uma resposta, a vida eterna e o Deus verdadeiro são Jesus Cristo. Não se pode separar Jesus Cristo do Deus verdadeiro. Tem-se a impressão, lendo este versículo 20 da primeira carta a João, capítulo 5, que dentro da mesma escola vem uma correçãozinha, uma complementação, para que não haja dúvida daquilo que está dito no versículo 3, que é um versículo, se tem essa impressão também, colocado aqui, na redação final, qualquer coisa assim, mas que não tem o mesmo estilo, sobretudo por esta formação da vida eterna, eterna vida. Aqui está, é a eterna vida, enquanto João costuma dizer a vida eterna. É aionios zoé na língua grega. Então, quem estuda um pouco isso, nos dá estes elementos para a gente compreender o texto. Claro que a gente lê o texto rapidamente, às vezes passa por cima, não percebe, mas se a gente para, às vezes, de vez em quando, é bom conversar com o texto, né? Ler, reler e perguntar, o que quer dizer isso? Por que isto? Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar, e agora glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Glorifica, glória. Tem gente que já imagina, né? A glória, as roupas que põe por cima, o poder. A glória aqui está ligada à cruz, ao sofrimento de Jesus. A gente ouve certos ataques que se fazem, né? A padres que trabalham, por exemplo. Este padre é isto, esse padre tem que morrer, este padre é comunista, este padre não sei o quê. Isso é uma glória, porque está sendo atacado pelo trabalho que faz em favor dos outros, sobretudo dos mais pobres. Não é a glória deste mundo. Aqui Jesus vai, a glória, a glória, a glória, a minha cruz, não? Que está para começar. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. E que a gente viu lá no Monte Tabor, naquele momento. Que Deus dê a todos nós um momento de Monte Tabor, para depois podermos estar firmes no Monte Calvário. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Eram teus, os deste a mim. Você não entendi bem, então pergunte, leia de novo, procure em outros textos. Eles eram teus, o povo do Antigo Testamento, talvez, e os deste a mim. O Pai deu os filhos seus a Jesus, seu filho. A gente vai imaginando e conversando com o texto. E eles guardaram a tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste eu as dei a eles, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti e creram que me enviaste. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. Jesus reza por nós. Por eles eu rogo. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e neles sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome,
que me deste para que sejam um como nós. Nós estamos ouvindo uma conversa do Filho com o Pai. Conversa da eternidade. Não podemos entender tudo, não é a conversa do nosso nível. Deus nos permite, neste capítulo, colocar o nosso ouvido na conversa da Santíssima Trindade.